Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. A lição na sequência do estudo de Ezequiel já é a de número 5, com o título A Infidelidade de Israel. Falando primeiramente da nação de Israel e depois falando também sobre os reis últimos de Israel. Na sequência, consideremos que a nossa leitura bíblica em classe está no capítulo 15, do verso 1 a 8. Agora, o texto áureo já é o verso 8 deste capítulo 15, e que diz: E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. E pela lição, vão ver que, se está escrito aqui que prevaricaram grandemente, vamos colocar também vergonhosamente, se afastaram de Deus, pelo que o que vai acontecer, a terra vai ser assolada, reprovação total daquela geração e da nação. Apresentamos o esboço com os seus subtítulos, que são: primeiro, Israel é como uma videira inútil ou uma árvore inútil. Segundo, Israel é pior que uma prostituta. E terceiro subtítulo, o rei de Israel é como uma árvore que será desarraigada e um leãozinho que será capturado. Portanto, conforme temos dito, Israel é uma árvore que não tem utilidade senão na sua produção de frutos. Se os frutos não existirem ou forem maus, não serve para nada, nem para madeira para o carpinteiro ou marceneiro. É inútil. E tem se comportado como uma meretriz vulgar, mais do que isso até, a expressão bíblica. E o terceiro subtítulo, o rei de Israel é como a árvore que será desarraigada, e leãozinho será capturado, no sentido de que o rei de Israel, comparado a uma árvore, será também condenado, será desarraigado, retirado, não estará firme no seu posto, porque, sendo o rei, tem se afastado da vontade de Deus, e sendo infiel nos concertos com Deus e também para com os homens. Mesma coisa numa outra figura, chamando o rei de leãozinho, um leãozinho que pequeno, fraco, mas se achando forte e entrando em soberba e outra vez quebrando o concerto estabelecido, as alianças firmadas, pelo que será também retirado, não poderá reinar mais e será conduzido a um castigo bem forte. Assim colocando, vamos para a nossa introdução.
E assim lemos. Na lição de hoje, estudaremos algumas parábolas apresentadas na sequência dos capítulos 15, 16, 17 e ainda no 19, que ilustram e destacam diversos aspectos da infidelidade do povo de Israel e do seu rei para com o Senhor Jeová, para com Deus. Em todas elas veremos que ao violar os termos do concerto divino, o povo havia quebrado um acordo que havia resultado em bênçãos desde o primeiro momento em que fora selado, e que a sua fidelidade resultaria na sua prosperidade entre as nações. Contudo, ao prevaricar contra os termos deste concerto, eles não poderiam ignorar, muito menos escapar ao terrível e inevitável castigo que decorreria da sua infidelidade. Portanto, concertos foram feitos, e que para o povo sempre era a bênção, Deus com eles, tirando da terra do Egito, tirando do cativeiro, conduzindo no deserto, com toda a proteção e também provisão em água e em alimento, por 40 anos. E assim seria uma nação grandiosa, e foi famosa, foi grande, mas no tempo em que se colocava junto com Deus em obediência aos seus mandamentos, ou fiel ao concerto, à aliança afirmada. Mas prevaricaram, transgrediram, desobedeceram, romperam com o compromisso assumido. Deram a palavra e não guardaram o cumprimento desta palavra. E isso vamos estar estudando, capítulo 15, 16, 17 e pulando para o 19, que estão dentro do mesmo aspecto, do mesmo título ou tema, a infidelidade de Israel, nação, e do seu rei, naturalmente. E o capítulo 18 vai estar inserido naturalmente noutra lição, conforme veremos na sequência dos dias seguintes. Mas indo em frente, o primeiro subtítulo: Israel é como uma videira inútil. Aí sim a leitura bíblica em classe, os versos de 1 a 8, que agora podemos ler nas Escrituras. E assim faço a leitura. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, que mais é a madeira da videira que qualquer outro, o sarmento ou galho que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para se pendurar algum traste? Eis que é lançado no fogo para ser consumido, ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado. Serviria, pois, para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para outra obra ou para obra alguma, quanto menos sendo consumido do fogo, quanto menos sendo queimado, se faria dele alguma obra? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém, e porei a minha face contra eles. Eles sairão do fogo, mas o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando tiver posto a minha face contra eles, e tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. O texto em si já tem falado. Ou a videira produz uvas boas, ou para nada serve.
nem a madeira se aproveita. Observe que a videira são como galhos finos, como um cipó que se desenvolve e ramifica, ou produz uva, no que está a sua excelência, e o vinho, a uva, a alegria dos homens, e no particular de Deus, Deus dando para ser como a alegria do mundo, a bênção, a proteção, mas não produzindo frutos para Deus, também não serve para os homens, e nem a sua madeira, senão para ser queimado, porque queimas com muita facilidade, porque não tem galho grosso nenhum, nenhuma consistência de madeira forte. Pelo que assim é Israel, ou fica na vontade de Deus frutificando, ou não é nada. Mas continuemos na nossa lição, considerando o texto em tela, que é o primeiro parágrafo, sim, do primeiro subtítulo: Israel é como uma videira inútil. E o texto diz: neste capítulo temos a representação de Israel como uma videira, a videira de Deus, pois assim como o fruto da vide alegrava os homens, do mesmo modo o povo israelita deveria alegrar seu Criador com os frutos da obediência. Esta era a excelência singular deste povo, aquilo em que se tornava incomparável aos demais, assim como se tornava a videira uma árvore importante para os homens, era o seu fruto excelente. Israel não era superior a nenhuma outra nação, assim como a videira e seus galhos em nenhum outro aspecto se destacavam em relação a qualquer outro tipo de árvore. Assim, a condição em que os israelitas se encontravam era de que não estavam servindo ao propósito para o qual haviam sido criados, e como uma videira que não dá frutos, ocupavam a terra inutilmente. Observe, irmãos, como é o poder de Deus, sua sabedoria em criar tantas coisas. Se falamos de árvores, pensamos em madeira, mas tem árvores como a videira que falar de madeira não se entende como tal. Então, ou a videira produz uvas boas, e é a sua excelência e a admiração e também o desejo de muitos, em especial aqueles que são grandes entre os povos, sempre a videira falava do fruto, o fruto da uva, ou vamos dizer assim, o vinho que alegra os homens, segundo outro ditado, ou afirmação na observação, por exemplo, de Salomão. Mas não dando fruto, para que serve a videira? E observe, irmãos, na nossa lição, mas aqui fala disto, mas nos outros capítulos cita-se também a vinha, sim, a videira, sim, que é a comparação do povo de Deus, que em si mesmo não é nada, mas dentro daquele que é o objetivo de Deus, ou seja, a sombra e bênção de Deus, pronto, aí é algo excelente. Não é trabalhado para outra coisa, senão para alegrar os homens, vamos dizer dessa forma, ou alegrar a Deus, conforme está escrito, para nós sermos sal e luz, e assim sendo, nós estaremos glorificando o nosso Deus. E a uva sendo boa, a videira dando uva boa, isso alegra a Deus no sentido de nós, povo de Deus, sim, alegrando a Deus e trazendo também alegria, prosperidade, ensino e bênçãos para todas as nações. Foi a palavra que Deus falou a Abraão, né? Na tua descendência serão benditas todas as nações. E é justamente naquilo que fala também da unção do Espírito de Deus, a alegria vinda pelo Espírito de Deus. Muito bem, mas quem é Israel? Uma grande nação? Nada. Mas enquanto pequena nação,
Um povo pequeno e frágil, fraco, estando debaixo da graça de Deus, pela obediência aos mandamentos, pronto. Aí sim, era algo excelente, que alegrava a Deus e trazia admiração para todos os homens. Mas observe que esse assunto já é antigo, quando Deus avisava por Moisés da obrigação deles guardarem os mandamentos e cumpri-los, que essa era a condição de eles serem o povo de Deus e Deus ser, sim, o Deus de Israel. Mas não obedecendo, aí vem Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8, que dizem para nós: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com uma mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. E observem, toda vez que estavam no temor de Deus, na obediência, as nações ficavam impactadas com Israel. Mas o que houve foi infidelidade, transgressão, e em Lucas capítulo 13, nós temos a continuidade, o exemplo que Jesus falou a respeito de uma certa árvore, sim, mas que significava cada um de nós, ou pode-se colocar um aglomerado, um ajuntamento de pessoas. Lucas 13, e o verso 6 e também o verso 7. Assim leio o texto bíblico. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E na verdade, a continuação do texto em Lucas fala de mais um tempo de misericórdia, para ver se produz no ano que vem. Mas consideremos Israel, pelas lições anteriores, que foram 300 e tantos anos que Deus estava cobrando de infidelidade. Não foi um ano, uma geração, foram séculos e muitas gerações em que continuamente se avançava em afastamento de Deus, em desobediência e até a abominações cometidas, conforme já vimos, e também Jeremias, Isaías falavam de corrupções e abominações que nem entre os gentios havia. Então Israel estava no desgosto de Deus. Se observarmos outras passagens bíblicas, outros profetas, se fala que Israel era uma vinha, vamos dizer assim, do amor de Deus, da esperança de Deus, e fala de todo o cuidado de Deus, como um lavrador plantando a vinha, com todo o cuidado, no lugar escolhido, e construindo um lagar, e protegendo dos animais, para não entrarem na vinha, tantos cuidados de Deus, mas no final, uvas ruins, ou qualquer outra coisa que nem parecia uva. Pelo que vai se fazer? Desmancha tudo e arranca a vinha e entrega ao fogo, porque não serve para nada. Então observa, a lição é esta: Israel é como uma videira inútil. O que pode produzir, pela sabedoria de Deus, em diferenciar uma árvore de outra e colocar a videira frágil, mas produzindo algo cobiçado, desejado, sim, por todos os homens,
entretanto não produzia fruto, não estava na vontade de Deus, ou seja, estava fora do projeto, então era inútil desmanchar. Mas continuemos. Na nossa lição, vamos para o parágrafo 2º. Nesse mesmo subtítulo, Israel é como uma videira inútil. E o nosso texto ainda coloca: a parábola revela um aspecto do trato de Deus com os povos, que será notado novamente em outras passagens deste profeta, ou seja, Ezequiel mesmo. O Senhor havia desalojado da terra que manava leite e mel os cananeus, por terem se corrompido e a enchido com seus pecados, e então a entregara aos israelitas, sob a condição de obedecerem à sua voz. Tendo, porém, se rebelado contra os termos do concerto, eles seriam desalojados e justamente castigados pelos seus pecados. Como a videira inútil, desarraigada e queimada pelo fogo, assim ficariam eles com a destruição de Jerusalém e sua dispersão por todas as nações, imprestáveis, humilhados e com a lição aprendida a duras penas de que o Senhor é Deus justo, que não tem o culpado por inocente. É uma palavra também do profeta e também a palavra de Naum, quando fala que Deus é tardio em irar-se, mas grande em força, e não tem o culpado por inocente. E o tempo que Deus deixa largo, que espanta muitas pessoas da paciência de Deus, é justamente a sua boa vontade, em que o homem se arrependa dos seus maus caminhos e venha a ser salvo. Por isso não vamos nos iludir, né, irmão? Qualquer pecado, pequeno ou grande, é suficiente para nos levar à morte. O salário do pecado, pequeno ou grande, é a morte. Agora, a paciência de Deus é que faz com que, vamos dizer assim, seja dado tempo para arrependimento. Mas muitos usam para perder o temor de Deus. Ah, fiz isso, fiz aquilo, não aconteceu nada, e acho que pode continuar vivendo errado e que nunca acontecerá nada. O juízo de Deus a seu tempo se manifesta, e para isso temos todas as escrituras mostrando: Deus demora, mas vem no tempo que para Ele é o tempo certo. Tardio para irar-se, mas é juiz preciso no tempo também sábio, que Ele sabe como atuar. Assim, irmãos, é a palavra que já estava em aviso em Deuteronômio capítulo 28, porque Deus falava para o povo de Israel muitas vezes, e como diz a Escritura, de muitas maneiras, e todos os estudos, todas as representações das Escrituras falavam sempre desse particular, sim, de um Deus amoroso, paciente, mas que é também firme na hora de trazer o juízo. No verso 15 desse capítulo 28 está escrito desta forma, leio o texto, o verso 15: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não andares ou cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí o texto fala das bênçãos e das maldições. Bênçãos se andar no temor de Deus e nos seus princípios, no seu ensino, na sua doutrina. Mas maldições e mais maldições, piores maldições, muito mais graves maldições, progressivamente estariam vindo se, vamos dizer assim, perseverassem em andar errado.
Portanto, estava no limite máximo, e Deus traria a totalidade dos males ou das maldições sobre Israel. E alguém que possa depois com calma ler esse capítulo 28 vai ver que se cumpre exatamente isso. No cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, como depois também na destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era. Sim, um desastre terrível. Mas ainda os versos 63 e 64 deste capítulo 28 colocam para nós a seguinte expressão. Leio na Bíblia o verso 63, Deuteronômio capítulo 28. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passas a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, servirás à madeira e à pedra. Aí observem como Deus desaprova e lhe irrita aquele que se diz ser de Deus, está envolvido com a idolatria. E no meio do cristianismo há muita idolatria. Muitos se justificam de uma forma e outra, mas está proibido a confecção de imagens, de ídolos, de qualquer figura, e diante deles se inclinar e servir a esses ídolos ou imagens. Não adianta outras justificativas e mudanças de palavra, que não é adoração, que é veneração, que é isso, que é aquilo. Não, proibido fazer, se inclinar e servir. Portanto, vamos ter cuidado. Israel era povo de Deus. O cristão se diz povo de Deus, mas como Israel será rejeitado, ou já está rejeitado, se está preso na idolatria. Portanto, vamos vigiar. Tudo isso é ensino para o cristão, de que Deus aborrece tremendamente a idolatria. Reforço, já adiantando, ainda que algumas vezes já tenho dito, que toda destruição que veio para Israel é pela idolatria, ou a rejeição do Deus Criador, Deus único e verdadeiro, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ou Deus e Pai de Jesus. Esta rejeição leva à destruição, como foi no ano 70. Mas voltando um pouquinho, com esse castigo, que aqui estamos falando no cativeiro de Israel em Babilônia, quando eles voltam de Babilônia, o israelita não, vamos dizer assim, tolera mais, está por demais escaldado com a idolatria. Vai ver os israelitas nos tempos diversos pós-cativeiro, e até mesmo hoje, que idolatria não se faz lá. Lá não se confecciona imagem, não se confecciona estátuas, ídolos, nada disso. Nem representativamente tem isso. E repito outra vez, ainda que alguém vá a Israel, terra humana agora, uma nação como outras nações, já que como figura esse tempo já passou, vocês vão ver idolatria, mas não é de israelita, infelizmente é de cristãos. O cristianismo desviado e confeccionando idolatria. Agora considere, lá tem uma terra, ou é considerado uma terra, de 3 religiões, 2 que não aceitam a idolatria de forma nenhuma. Observe bem isso. E tem Deus como um único e verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Mas tem o cristianismo que fala que crê em Jesus, que é a excelência, o auge, o clímax da revelação de Deus.
É a terceira religião com idolatria. Então considere como que é absurdo. Nós estamos sendo, como cristãos, estou falando de forma geral, não se ofenda, por favor, mas de modo geral a maioria está envolvida com idolatria. E agora considere, a lição cabe direitinho para nós. Precisamos atentar. Deus não tolera idolatria. Pode demorar, mas chega uma hora, o juízo vem. Mas continuemos. Passando agora um segundo subtítulo, sendo que a nossa lição é a infidelidade de Israel, e depois na sequência também de seus reis. Sim, aqui o subtítulo 2 de Israel é pior que uma prostituta. E considere que o termo usado por Deus, as colocações figuradas que Deus coloca são fortes, mas Deus vai mostrar o quão Israel tem se vulgarizado. Ou seja, a nação que Deus chamou para ser seu povo, sua nação, é assim tão desviado, de forma vergonhosa. Consideremos então a lição, inicialmente lendo em Ezequiel, a nossa leitura que vai ser base para o que vamos estar explanando diante da classe, usando nosso material de classe ou as próprias escrituras. Verso 1 a 12, atentemos e acompanhemos a leitura bíblica. Inicio. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E dize: assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te, manchada do teu sangue, e disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura, e avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estavas nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura e te calcei com pele de teixuco e te cingi de linho fino e te cobri de seda e te tomei ou te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar à roda do teu pescoço, e te pus uma joia na testa e pendentes nas orelhas e uma coroa de glória
na cabeça. Observe que forma linda, clara, simples, normal, natural, que Deus fala da nação de Israel, agora colocando como uma menininha abandonada e depois crescendo. É tempo de amores, ele cobre com o seu manto e atraz para si. É o desposório e depois toda a glória de ser a esposa de Deus. Deus desposando com a nação de Israel. Aí está a maravilha destas expressões. Mas é o início. Indo para o nosso texto, na nossa lição 5, a infidelidade de Israel, no subtítulo 2, Israel é pior que uma prostituta. Esse parágrafo vamos estar dividindo em duas partes. Uma primeira parte A, depois a seguinte. Lemos o que está em tela agora nessa parte A. A parábola seguinte descreve a infidelidade de Israel de forma vívida e terrível, empregando uma linguagem que poderia ou pode chocar os ouvidos mais sensíveis, mas que não era nada mais do que o necessário para chamar a atenção de um povo que, de outro modo, havia permanecido indiferente à palavra dos profetas. Aqui a história do povo de Deus é narrada de modo simbólico, na figura de uma criança que foi desprezada ao nascer e abandonada para morrer, mas que foi poupada e preservada com vida, para depois de alcançar a maturidade, ser desposada pelo próprio Deus. Em consequência dessa união, a mulher enriqueceu e tornou-se uma rainha que não tinha falta de nada. Mas a partir daí, ela se ensoberbece e da soberba passa a infidelidade, prostituindo-se com outros deuses. Observe como a palavra é forte. E o texto em si, nas Escrituras, capítulo 16, é forte, porque Deus vai falando claro, como que deixando nítido para o povo de Israel que estava em cativeiro, porque que aquele povo em Jerusalém seria destruído e que seria a mesma sorte deles, se a misericórdia de Deus não estivesse estendida sobre eles, levando-os ao cativeiro, conforme disse por Jeremias: é para teu bem, é para teu bem. Assim, vamos dar continuidade lendo a sequência desse texto em Ezequiel capítulo 16, os versos 15 a 17 já serão suficientes para expressar o que queremos estar destacando. Lendo o texto bíblico, verso 15: mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama e prostituíaste a todo o que passava para seres sua, e tomaste das tuas vestes e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei vou ler de novo o verso 17: e tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens e te prostituíste com elas. Verso 18 vai continuar: o meu pão que eu te dei e a flor da farinha e o óleo foi levado para servir também a idolatria. Tudo isso Deus coloca aqui, que foi de fato, aconteceu. Chegando em Canaã, a fartura de Canaã, a bênção de Deus sobre ele, pronto, estavam como que reinando.
e podendo desfrutar regaladamente todo o benefício de uma terra que manava leite e mel. Mas depois da riqueza da fartura, se desviaram servindo a idolatria. E observe, que idolatria? Tudo que tinha de Deus em volta. Tudo que tinha de Deus em volta. Os de Canaã que ficaram, e das cidades ou das nações vizinhas. E que não era um ou outro Deus, eram vários deuses. Então observem que precisamos ter cuidado, mas nós não crescemos em nós mesmos e acharmos que somos os tais de alguma forma, às vezes até baseando no nome do Senhor, gloriando-se no nome do Senhor e nisso se desviando dele. É terrível. Como também Satanás no céu, achando-se naquele poder, naquela glória, ousou dizer que ia ser igual ao Altíssimo. Então vamos estar bem humildes, lembrando da nossa origem, desprezados no mundo, éramos ninguém, às vezes até envolvidos em coisas terríveis, mas Deus nos viu e teve misericórdia e nos recolheu e nos fez estar sentados em lugares de honra, espiritualmente em lugares celestiais. Não vamos cair disso achando que por nós mesmos que é a bondade de Deus. Não vamos entrar em soberba, que a queda é certa. A ruína está às portas. Mas continuemos. Nesse primeiro parágrafo do subtítulo 2, Israel é pior que uma prostituta, o texto em tela continua. Há muitos detalhes na narrativa que por si só é mais extensa do que nos é possível explicar. Mas um deles repete o aspecto já destacado na comparação anterior, que Israel não possuía nenhuma dignidade ou excelência inerente que o tornasse melhor do que os outros povos, sua grandeza devendo-se exclusivamente à sua relação com o Senhor Deus. É o dito no verso 14. É digno de nota que, ao mencionar as prostituições de Jerusalém com os filhos do Egito e da Assíria e mesmo da Caldeia, aí temos uma alusão figurada à adoção dos seus ídolos pelos israelitas, em vista da aparente grandeza e poder que esses falsos deuses teriam dado a essas nações. As nações poderiam ser grandes, as nações poderiam ser ricas, as nações poderiam ser muita coisa, mas não eram um povo especial para Deus, uma propriedade peculiar, não eram, e Israel jogou isto fora. Por isso temos esse ponto. Deus já condenou desde o princípio, alertando: chegando em Canaã, não poupe nada. Mas eles fizeram concerto com os cananeus e depois, além do Egito, Assíria e também Caldeia, eles também copiavam os deuses, digamos assim, dos cananeus que ficaram, além de outras nações como Tiro, Sidom, Damasco e etc. Mas continuemos. Em Ezequiel, sim, capítulo 16, esse capítulo do nosso estudo, nesse subtítulo, Israel é pior que uma prostituta. No verso 26 a 29, temos ainda expressões de Deus, referindo-se à nação, ao povo que estava em Jerusalém. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, de grandes membros, e multiplicaste a tua prostituição para me provocares a ira, pelo que eis que estendi a mão sobre ti e diminuí a tua porção e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam com o teu caminho depravado. Também
Te prostituíste com os filhos da Síria, porquanto eras insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficaste farta. Antes multiplicaste as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, nem ainda com isso te fartaste. E se formos considerar, lembre-se que está escrito em Jeremias que o número de ídolos e a quantidade de altares que havia em Jerusalém era muito mais do que as ruas da cidade. Ou, noutra colocação, o número de ídolos era maior em Israel do que as suas próprias cidades. Ou seja, tinha mais de um ídolo para cada cidade. Ou seja, eles multiplicaram, sim, a atuação, o servir a outros ídolos, e de nações outras que não tinham nada de excelente, como a história do povo de Israel anda no deserto e sendo provida por Deus na água, no pão e tantas coisas mais, na sequência também quando estavam já em Canaã. Então observe bem esse ponto. Mas queria colocar aqui, observe o verso 27, quando diz que as filhas dos filisteus, que tinham por Deus Dagon, ficavam espantadas, envergonhadas de Israel, aqui representado como uma mulher também, com a quantidade de ídolos que tinham. Ou seja, filisteu não abandonou Dagon, que não era nada. Inclusive, quando a arca chegou no templo de Dagon, Dagon foi destronado, depois quebrado diante da arca que representava o Deus de Israel, e eles continuavam servindo Dagon. Mas Israel, com um Deus tão poderoso, o Criador de todas as coisas, o verdadeiro e vivo Deus, foi deixado de lado. Os filisteus ficaram abismados, envergonhados. Aqui diz, as filhas dos filisteus, as diversas cidades da Filístia, não deixaram Dagon. E Israel, infiel a um Deus todo-poderoso, que os nutria e os abençoava. Esse é o sentido. E vão lembrar de outra passagem que está escrito, que qual nação deixou o seu Deus, ainda que não era Deus? Mas Israel deixou aquele que é o Criador de todas as coisas, o Deus vivo, e tanta excelência que há no Deus verdadeiro. Portanto, uma vergonha para todas as nações essa idolatria. Mas continuemos no nosso texto, na nossa lição, entrando no segundo parágrafo do subtítulo 2: Israel é pior que uma prostituta. A expressão é essa mesmo, capítulo 16, vai falando, mostrando o quanto Israel se tornou vulgar, rebaixou-se demais em comparação às outras nações que tinham seus ídolos, que não eram ídolos, não eram deuses, mas a eles continuavam fiéis, e Israel se afastando do vivo e verdadeiro Deus. Mas o texto em tela diz para nós: consideremos ainda que a situação de Israel é agravada mais do que a comparação permite vislumbrar, pois nem mesmo a imagem da prostituta é adequada para descrever as infidelidades desse povo. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti, e de todas as partes, pelas tuas prostituições. É o verso 33. E essa atitude não apenas tornava Jerusalém desprezível aos olhos dos seus amantes, aos olhos das nações, mas também atrairia a fúria de cada um deles contra ela, e que de modo algum teria ocorrido a uma prostituta ordinária. Em outras palavras, bastaria que o Senhor entregasse a cidade à fúria dos povos,
com os quais os judeus haviam se misturado, para que eles recebessem a paga das suas infidelidades. Observe bem, ou seja, perdoe a expressão, mas aqui, de certa forma, é o que Deus está dizendo. A prostituta se paga, e feito o serviço, pronto, o amante vai embora. Mas em Jerusalém aconteceu o contrário, que ela trazendo para si os ídolos das outras nações, as outras nações estavam tendo como que aversão a ela, ira, por se envolver com os ídolos deles. Vê se percebe isso. E daí a ira com que eles queriam o mal de Jerusalém, todas as nações. Uma das causas é essa aí, ou seja, se vulgarizou demais, e as nações desprezavam Israel, não o Deus de Israel, mas o Israel, no que o nome de Deus era, vamos dizer assim, ridicularizado, desprezado, zombado. Capítulo 16, temos ainda a continuação dessa descrição, a infidelidade de Israel, Israel pior que uma prostituta, e o texto, verso 36 até o 43, diz para nós desta forma. Leia no texto bíblico, verso 36. Assim diz o Senhor Jeová: pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e no sangue de teus filhos que lhes destes, uma pausa, o sacrifício de seres vivos, ou de filhos dos israelitas, sim, sacrificado aos ídolos. Deus está reclamando isso. Verso 37: eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te misturaste, como também todos o que amaste, com todos os que aborreceste, e juntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão a tua abóboda, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão as tuas vestes, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedra, e te traspassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, ou seja, outras nações e outras cidades. E te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, e os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei. 43. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Observem todo esse texto. E quando vamos ver a destruição de Jerusalém, lembrem-se, não era só caldeus não eram caldeus só, eram todas as nações que foram subjugadas pelos caldeus, estavam com seu exército diante de Jerusalém, ou seja, muitas nações, sim, iradas contra Israel, e a destrói, cumprindo a palavra, a apedrejarão e a passarão pela espada. Continuando ainda, mais algum ponto que pode ser interessante,
verso 46 a 48. A comparação de Israel com outras cidades ou nações, ou Jerusalém comparada com Sodoma ou Samaria. Verso 46. E tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda. E tua irmã menor que tu, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andastes nos seus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações, mas, como se isso muito pouco fosse, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Ou seja, Jerusalém, a capital, e as cidades do reino de Judá. Então observe, irmãos, essa comparação última, Sodoma e Gomorra. Aí vem a palavra de Jesus: se em Sodoma e Gomorra se pregasse, se fizesse os sinais, prodígios que Jesus fez em Cafarnaum e Tiberíades e Corazim ou Betsaida, não teria estas cidades sido destruídas, porque certamente se converteriam como Nínive se converteu. Então o pecado de Israel é tremendamente grande. E observe que nós somos o Israel de hoje, no sentido espiritual, que não podemos ficar distraídos, porque podemos nos estar envolvendo erradamente mais do que outros. Precisamos ter cuidado disso, porque quantas vezes eu vejo nobreza nas palavras, também nos acordos, nas pessoas que não se dizem cristãs nem crentes ou evangélicas. Eu fico pensando, meu Deus, tem pessoas boas neste mundo, mais dignas de serem os que devem estar talvez nos nossos bancos do que eu mesmo. Vou colocar eu mesmo, para não falar outra coisa. Ou seja, a dignidade é muitos. Por que não pode haver em nós, se temos sobre nós o nome de Deus e dizemos que temos a unção do Espírito Santo, que somos pentecostais? Então, cuidado, precisamos ser melhores, para nunca entrarmos numa comparação como essa. Misericórdia. Mas continuando a nossa lição, agora indo para o subtítulo 3. Se a lição é a infidelidade de Israel, aqui no subtítulo 3 temos esse subtítulo grande, mas vamos entender, estamos trazendo assuntos, vamos dizer assim, no mesmo tema, no capítulo 17, depois 19. E o subtítulo 3, então, colocamos: o rei de Israel é como uma árvore que será desarraigada, e um leãozinho, uma segunda comparação, que será capturado. E colocando o texto inicial no capítulo 17, dos versos 1 a 10, Deus comparando o rei de Israel com uma árvore, ou uma semente plantada que deu uma árvore, uma videira. Vamos ler então 1 a 10. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para a casa de Israel. E diz assim diz o Senhor Jeová: uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheio de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos, e a trouxe a uma terra de mercância, na cidade de mercadores a pôs. E tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a e pôs junto às grandes águas com grande prudência. E brotou e tornou-se numa videira muito larga,
de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira e produzia sarmentos, galhos e lançava renovos. Houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheia de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Diz assim o Senhor Jeová: ela prosperará, não lhe arrancará ele as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se seque. Em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Mas, verso 10, estando plantada, prosperará, porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará, desde as auréolas do seu plantio se secará. É uma palavra toda figurada, mas vamos entender. A primeira águia, sim, com plumagem colorida, sim, é a Caldeia, ou Nabucodonosor, rei da Caldeia, que pegou alguém excelente no mais alto ramo e levou para Jerusalém. É porque Nabucodonosor constituiu alguém para ser, vamos dizer assim, rei em Jerusalém. Aí muda a figura de uma ponta de alto cedro, é agora uma videira, o rei e a nação por ele liderada. Virou-se uma vinha, e com condições para produzir muitos frutos, excelentes frutos. Vira-se uma vinha excelente, mas desprezou a águia que a plantou, ou o rei Nabucodonosor, que tinha constituído a liderança em Jerusalém, e se inclinou para outra águia, o rei do Egito, e foi buscar proteção no Egito. Pronto, aí Deus pergunta: foi infiel. Quem plantou foi uma, quem cuidou teve. A iniciativa foi a Caldeia, Nabucodonosor. Agora se inclina para o Egito, para buscar socorro no Egito, e nós temos isso reprovado desde o profeta Isaías, que Israel sempre se escorava em outras nações como o Egito. Mas agora Deus diz: vai prosperar? Não vai ser arrancada? Certamente. Ou seja, quem plantou tem direito e vai trazer o juízo. Não prosperará, certamente secará e será arrancada e entregue ao fogo. É a sorte de Jerusalém que Deus está falando no capítulo 17, já pronunciando nessa figura o fim de Israel. Sim, vinha outra vez, infiel, não produziu frutos para aquele que a plantou, será arrancada certamente. Ou seja, é aquilo: quem habitará em meio às labaredas eternas? Aquele que dando a palavra, não muda, ainda com dano seu. Mas o rei constituído por Nabucodonosor foi infiel a Nabucodonosor e foi buscar proteção, apoio no Egito. Selou a sua sorte, está condenado. Mas continuemos. No primeiro parágrafo desse terceiro subtítulo, o rei de Israel é como uma árvore, uma vinha. Vem o texto em tela. No capítulo 17, a parábola mostra como Nabucodonosor, a águia grande e majestosa,
depois de levar o rei Jeoaquim cativo, deixou Zedequias em seu lugar, sob a condição de permanecer subordinado ao rei de Babilônia. Contudo, esse regente buscou socorro no Egito para se libertar dos caldeus. A outra águia grande, o Egito, uma segunda águia. E tal ato de traição e deslealdade não seria perdoado, nem pelo rei babilônico e nem por Deus, pois a providência divina havia confiado a Nabucodonosor o domínio de todos os reinos e criaturas debaixo dos céus, e nada escaparia às suas mãos. Mas notemos também que, tendo punido a deslealdade do regente, o Senhor promete reabilitar o rei ou o reino através da linhagem escolhida, e o que cumpre em Jesus, que na continuação dos versos vai dizer: ele é o topo do cedro. Mas vejamos primeiramente o texto Ezequiel, verso 18 a 24, que diz para nós desta forma. Verso 18: Deus falando a respeito do rei que foi infiel ao concerto, à aliança. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, tendo feito com aperto de mão, havendo feito todas estas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restaurarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu sou o Senhor, eu o Senhor o disse. Assim diz o Senhor Jeová, verso 22: também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei no principal dos seus renovos, o mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e fará um cedro. Ou releio esse verso 23: no monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Aqui eu quero chamar a atenção. O texto fala até o verso 17 do desamparo de Deus, mas no 18 em diante fala que Deus vai restaurar o reino. Haverá um rei que é a ponta mais alta e o renovo mais pequeno ou frágil, tenro, para ser plantado e ser, sim, um cedro grandíssimo, e que dará ramagens para que debaixo da sua copa todos os seres viventes tenham, sim, a provisão necessária. Observe bem isso. Reis reprovados e agora sim, uma liderança aprovada. Observe bem esse particular. E essa liderança aprovada certamente é Jesus, que é rei e que é, na verdade, o abençoador, provedor de todos os seres viventes. No que, agora coloco, Nabucodonosor é figura. Nabucodonosor como rei e rei de reis,
Sim, no capítulo 4 de Daniel está colocado, ele é uma árvore de uma grande e frondosa ramagem. E debaixo desta árvore, na copa e nos galhos, habita e tem sustento todos os seres viventes, animais e homens. Então, Nabucodonosor, rei dos reis, e Deus dado para governar o mundo de então. Observe isso. Agora, se desobedecesse a Nabucodonosor, estava desobedecendo a Deus. Confrontar e entrar em guerra contra Nabucodonosor é entrar em confronto com Deus. Por isso que o assunto envolve Deus junto. Mas continuemos. Em Jeremias capítulo 27, isso foi falado a Israel de uma forma bem clara, em particular com aqueles que estavam em Jerusalém, porque Jeremias, ao mesmo tempo que Ezequiel, também profetizava e chegou a dizer dessa forma a respeito de Nabucodonosor. Capítulo 27, o verso 6, que diz, e agora leio: e agora eu entregarei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. Então, está aí colocado, rei Nabucodonosor, impressionante, e Deus o chamando de servo, ainda que fosse de uma nação estranha e tivesse ídolos, mas colocado para estar sobre Israel, que era desobediente. E ele, um rei tão estranho, e ao nosso juízo totalmente fora do padrão do povo de Deus, mas era pelo menos obediente. Ou seja, Deus colocava em seu coração fazer alguma coisa e ele fazia. Por isso que ele estava em Jerusalém trazendo o juízo de Deus, e Deus era com ele e pronto. Quem se rendesse a Nabucodonosor estava na condição de viver, e quem confrontasse já estava em perigo de morte, de fato sim, de ser condenado à morte. Essas são expressões que temos aqui, mas vamos perceber bem, Deus falando de um concerto, uma aliança, que parece ser o primeiro ponto de homens ou entre homens, mas Deus estava acima de tudo, construindo Nabucodonosor. E assim o rei Zedequias devia obediência a Nabucodonosor, fidelidade, e não teve esse cuidado, porque foi Nabucodonosor que o constituiu. Ele não seria rei, não seria nada se Nabucodonosor não colocasse, assim como nós não existiríamos se Deus não sustentasse em vida, não nos concedesse o viver neste mundo. Mas vamos em frente, continuando ainda, agora sim, entrando no capítulo 19. Se o nosso assunto, a nossa lição é a infidelidade de Israel, nós temos aqui no subtítulo 3 esse título que diz: o rei de Israel é como árvore que será desarraigada. Mas agora no capítulo 19, e um leãozinho que será capturado. É o parágrafo 2 que vamos entrar agora. Mas antes, vamos ler o texto lá em Ezequiel, capítulo 19, do verso 1 até o verso 9. E a palavra é essa: e tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem foi tua mãe? Uma leoa entre leões, deitada criou os seus filhotes no meio dos leõezinhos, e fez crescer um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. E ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Vendo, pois, ela que havia esperado e que a sua esperança era perdida, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho. E este, andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens. E conheceu os seus palácios e destruiu as suas cidades, e assolou-se a terra e a sua plenitude, ouviu o seu
rugido. Então se ajuntaram contra ele as pessoas das províncias em roda, estenderam sobre ele a rede, e foi apanhado na sua cova, e meteram-no em cárcere com ganchos, e o levaram ao rei da Babilônia. Fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz, o seu rugido, nos montes de Israel. Esse é o texto que temos inicialmente. Ou seja, a nação de Israel, como uma leoa, tinha os seus leãozinhos, seja os concidadãos de Jerusalém, ou os nobres da casa real, escolheu um e colocou no lugar de Josias. Mas veio Nabucodonosor, veio primeiramente o rei Faraó Neco, e tomou e levou para o Egito. Pronto. No tempo seguinte constituíram outro rei em Jerusalém, mas veio Nabucodonosor, pegou a este, parece que é o rei Joaquim, e levou embora para a Babilônia, e deixou Zedequias. Esta é a sequência, ou seja, a nação de Jerusalém constituindo reis, crescendo no seu reinado, mas eram pegos e levados, um para o Egito e outro para a Babilônia, e fica Zedequias reinando. Mas continuemos. O nosso segundo parágrafo, nesse subtítulo 3, o rei de Israel é como um leãozinho. O texto diz para nós: finalmente, a parábola do capítulo 19 retrata Israel, ou mais propriamente Judá, como uma leoa cujos reis são como filhotes, que quando cresceram, ascenderam ao trono. Tornaram-se vorazes e cruéis, a ponto de chamarem a atenção dos povos vizinhos. O primeiro deles aqui descrito é Joacás, também chamado de Salum, mas pouco tempo depois levado por Faraó Neco para o Egito. O segundo deles é mais uma vez Joaquim, levado para a Babilônia. E o último, Zedequias, constituído por Nabucodonosor, e era de fato o último rei legítimo de Judá, até sua prisão e deportação para Babilônia. Aí está a colocação nossa, ou seja, um leãozinho, mas esses leõezinhos estão sendo impedidos de reinar, e o último colocado, o último leãozinho, vamos dizer assim, seria Zedequias, mas foi infiel, buscando amparo, sim, lá na terra do Egito. E continuemos mais um pouco. No verso 10 a 14, volta-se agora não para o rei, mas para a nação, para a cidade de Jerusalém, para a vinha. Quando nos versos 10 em diante podemos estar lendo. Verso 10: tua mãe era como uma videira na tua quietação, plantada à borda das águas, ela frutificou e encheu-se de ramos por causa de muitas águas, e tinha varas fortes para cetros de dominadores, e elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura com a multidão dos seus ramos, mas foi arrancada com furor, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto, quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, e o fogo as consumiu. E agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta, e de uma vara dos seus ramos saiu fogo, que consumiu o seu fruto, de maneira que não há nela nenhuma vara forte, cetro para dominar. Esta é a lamentação, e servirá de lamentação. Qual é a colocação? Sim, a declaração para os que estão no cativeiro, porque é Zedequias falando a eles, que os que estão em Jerusalém serão destruídos. Aí volta, observe que Jerusalém é comparada a uma mulher para o desposório com Deus, é comparada como uma vinha, os seus reis comparados como leão ou algum ramo de alguma árvore.
Tudo isso são representações, mas está em cativeiro, porque o povo já estava em cativeiro na leva em que Ezequiel iniciou para estar em Babilônia. Mas o resto vai ser destruído e não vai ficar mais nada. E Deus com isso estava dizendo: nunca mais aquela mulher prostituta se envolverá na prostituição. Aí fica firme aquela palavra, né, de que Israel nunca mais quis ídolos, aborrecia os ídolos terrivelmente. E entra no tempo de Jesus que não tem um ídolo na terra de Israel, ainda que havia desvios, como a idolatria da avareza, mas imagem de escultura não tinha nada, como outras coisas poderiam ser colocadas como ídolos também, mas nunca confeccionaram mais imagens e nem esculturas. Mas o fato é esse, que Ezequiel está falando ao povo de Israel já no cativeiro. Jerusalém será destruída porque tudo isso. E o seu último rei, sim, um último leãozinho, em vez de ficar quieto, na verdade ele mesmo pôs fogo na videira, ao se tornar rebelde contra Nabucodonosor. É a expressão que nós lemos, que diz: e de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto. Uma destruição, autodestruição, por uma liderança não no temor de Deus, ainda que Jeremias estava falando continuamente para com Zedequias. Mas seguindo em frente, irmãos, vamos ao termo da nossa lição. Lição essa que tem por título a infidelidade de Israel, e colocada nas diversas comparações, figuras que nós já apresentamos. E o texto diz para nós: a infidelidade de Israel começava pelos seus governantes e se estendia até o povo. As parábolas que estudamos ilustram a gravidade dessa atitude e permite-nos compreender a justiça de um castigo tão inédito e terrível como aquele que se abateu sobre Israel, e nos ensina a reverenciar os termos do concerto pelo qual o Senhor Deus se compromete a abençoar nossa obediência tão grandemente. Ou seja, desobediência, desvio aos mandamentos, em especial aos 2 primeiros mandamentos. Quando o primeiro diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não tereis outros deuses diante de mim. E o segundo: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está no céu ou na terra, não as servirás e não te inclinarás diante delas, porque eu... Aí segue o segundo mandamento, que é extenso, e que infelizmente entre alguns cristãos foi retirado este mandamento e colocado outro qualquer lá, o que é algo grave, porque a palavra de Deus, dela não se pode tirar nada, porque a palavra de Deus permanece para sempre, nenhum tio passará, ainda que os céus e a terra passem. Mas assim, observemos que andamos na nossa lição com os 3 subtítulos: Israel é como uma videira inútil, Israel é pior do que uma prostituta, se tornou vulgar demais, e o terceiro: o rei de Israel é como árvore que será desarraigada e um leãozinho que será capturado. Ou seja, a infidelidade de Israel os levará a uma total destruição. Nosso texto áureo foi o verso 8 do capítulo 15: e tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram, diz o Senhor Jeová. E assim encerramos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se.
clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.